Cavalo valente intervém de forma chocante ao ver homem rico pendurar mulher negra na árvore. Era uma noite quente em São Paulo. As luzes da festa brilhavam como estrelas, refletindo no vestido de cetim da mulher que dançava com intensidade. Mas do lado de fora, a realidade era cruel. Ao longe, um grito rasgou o silêncio da noite. Ouvia-se o som seco de uma corda sendo ajustada e um sussurro coletivamente horrorizado da multidão que se aglomerava. Um homem rico, Eduardo, cercado por luxo, estava prestes a cometer um ato brutal. Ele ria, mas não era um riso alegre, era algo sombrio. Seus olhos, antes brilhantes, estavam nublados por um passado que ele tentava esquecer de todas as maneiras possíveis. Mas havia algo naquele homem que gritava arrependimento. Ele sempre se lembraria de Lenita, a mulher que amou e perdeu, abandonada quando mais precisava. Agora era como se a vida cobrasse a dívida dele. Em meio à cena, um cavalo majestoso emergiu das sombras da floresta. Seu pelo cintilava sob a luz da lua, uma figura resplandecente que parecia ser mais uma presença mágica do que um animal comum. O coração da multidão parou. Os murmúrios cessaram e, em um silêncio ansioso, todos se viraram para observar. O cavalo parou, suas feições expressivas mostravam uma determinação inabalável. Com determinação, ele avançou, trotando firme em direção ao horror que estava prestes a acontecer. Eduardo, ofuscado pela ambição e pela cegueira de seu poder, não percebeu a força que se aproximava. Mas quando o cavalo chegou perto em um movimento veloz, ele se ergueu. Os olhos do animal eram profundos e sábios, e em um instante tudo mudou. A criatura, impulsionada por um instinto primitivo de justiça, relinchou e se lançou em direção a Eduardo. Era como se o próprio universo tivesse decidido intervir. A madeira da árvore rangeu sob o peso da mulher que estava prestes a ser pendurada, mas o cavalo a salvou, fazendo o homem rico recuar. O horror que todos estavam prestes a testemunhar foi interrompido de forma inexplicável e chocante. Os sussurros tornaram-se gritos de choque e alívio, mas para Eduardo foi um momento de revelação. Ele nunca teria imaginado que o movimento de um simples animal poderia expor sua fragilidade e a injustiça que ele sustentava. Enquanto observava o cavalo, uma onda de emoções tomou conta dele. Medo, raiva, confusão e, acima de tudo, um desejo urgente de redenção. Ele se viu em uma encruzilhada, exato como no dia em que abandonou Lenita. Nesse instante, uma pergunta o assombrou. Ele teria coragem de desmantelar o sistema que lhe proporcionava todo o conforto ou permaneceria preso em seus próprios medos? Nesse clima tenso, a multidão começou a entender que essa noite não terminaria como imaginavam. As consequências desse ato de coragem poderiam ser maiores do que todos estavam prontos para encarar. Eduardo, confrontado por seu passado, agora tinha uma escolha a fazer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Era um momento intenso. O cavalo parou em frente a Eduardo, sua respiração ofegante e seu olhar penetrante. Mas em meio à tensão, uma figura feminina se destacou, era Lenita. Todos ficaram em choque. Ela estava ali na multidão e seus olhos refletiam mais do que desespero. Eram olhos de dor e traição. Eduardo, o som de sua voz rasgou o ar pesado da noite. A multidão se esqueceu do cavalo, da brutalidade prestes a acontecer. Todos os olhares se voltaram para ela. A verdade sobre Lenita começava a emergir, uma verdade que Eduardo havia enterrado sob camadas de riqueza e poder. Lenita caminhou lentamente em direção ao homem que uma vez amou. Você não pode simplesmente apagar o que fez. Suas palavras eram um veneno do passado, cada sílaba certeira. Eu estive esperando por você e você me deixou. Naquela noite, o riso de Eduardo, que vinha de um lugar sombrio, agora parecia uma máscara fina, prestes a se desmanchar. Um nó se formou na sua garganta. As lembranças de quando tudo começou a desmoronar o invadiram como uma tempestade. Mas antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Do fundo da multidão, um grito cortante ecoou. Fogo, o prédio, fogo! E de repente, chamas começaram a surgir em uma edificação próxima, uma luz flamínea que refletia nas faces aterrorizadas da multidão. O pânico se espalhou como uma onda. As pessoas começaram a correr, gritando e empurrando umas às outras, e o caótico cenário da festa logo se transformou em um campo de batalha. Eduardo virou-se para Lenita, assustado e confuso.
O que está acontecendo? Ele não via a gravidade, apenas a chama, mas Lenita não estava mais de pé, a raiva a deixara paralisada. Ela olhou para o cavalo, que agora relinchava, agitado, como se a situação fosse mais do que um incêndio, era um aviso. Ao longe, uma figura encapuzada surgiu, observando de perto a confusão. Seus olhos brilhavam no meio das chamas. Era um emissário do passado, alguém que Eduardo nunca esperaria ver novamente. O advogado que o ajudou a enganar Lenita, que o pressionou a tomar aquele caminho traiçoeiro, estava ali como um fantasma que se recusa a deixar o mundo dos vivos. O advogado levantou a mão e de alguma forma Eduardo sentiu que aquele gesto destrutivo estava ligado com o incêndio. Agora é a hora. Ele gritou, sua voz cortante através do caos. Os secretos que você escondeu não ficarão mais ocultos. Eduardo teve um vislumbre, uma intuída revelação. Talvez tudo isso estivesse interligado, o que ele fizera a Lenita, os seus sucessos febris e agora esse incêndio. O pânico se transformou em uma bola de neve de instintos de sobrevivência, mas também em um chamado à ação. Ele não podia mais ser o homem que abandonou Lenita, não podia ser aquele que deixou o passado queimando em suas costas. Enquanto as chamas dançavam e as pessoas gritavam, Eduardo percebeu que ou seria ele a controlar a sua história ou alguém mais o faria. Com o cavalo perfeitamente posicionado ao seu lado e Lenita ainda em seu campo de visão, a verdade do passado batia à sua porta. Ele a olhava, os olhos dela brilhando com uma mistura de dor e expectativa. É agora ou nunca, Eduardo, você vai fazer o que é certo. O peso das palavras de Lenita parecia ecoar nas chamas ao redor. E naquele momento, todos, até mesmo o próprio tempo, aguardavam a decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. O incêndio crescia, uma metáfora do que poderia ser, mas Eduardo só conseguia pensar em como tudo poderia ser incalculavelmente diferente do que ele imaginava. O que aconteceria se ele deixasse seu passado para trás? Se deixasse a culpa que o consumia? O cavalo relinchou e quando a fumaça começou a obscurecer a visão, uma pergunta permanecia no ar. Ele teria coragem? Enquanto as chamas cresciam e a multidão se espalhava em pânico, Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ele olhou para Lenita, seus olhos cheios de uma mistura de dor e descoberta. A vida se desenrolava à sua volta como um filme em câmera lenta. O calor do fogo e o cheiro de fumaça tornavam tudo surreal. Então, de repente, um grito cortou o ar. Ela está ali. A mulher desaparecida. Eduardo virou-se rapidamente. O choque paralisou a multidão e os olhos se voltaram para uma mulher que surgira das sombras. Seu vestido ensanguentado e as marcas de mão em seu pescoço deixavam claro que ela havia passado por um terrível sofrimento. Contudo, o que mais chocou a todos foi o seu rosto horrivelmente familiar. Era Maria, a antiga empregada de Eduardo, a mulher que ele sempre tratou com desdém, mas que agora parecia ser a chave de todo o mistério. Suas mãos tremiam e ela gesticulava freneticamente. Eduardo, você precisa ouvir a mais do que pensa, você não sabe a verdade. As palavras dela eram um sopro de vida em meio ao caos. No fundo, algo despertou na memória de Eduardo, algo que ele havia esquecido, sufocado sob o peso de suas ações. Olhar para ela era como olhar em um espelho distorcido. A multidão, surda aos gritos de Lenita, começou a murmurar. O que ela quer dizer? Alguém na multidão questionou, apertando-se contra a cerca, mas Eduardo estava absorto. Ele não conseguia tirar os olhos de Maria, seu instinto de proteção falou mais alto. Maria, o que aconteceu? Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas. A verdade está escondida nas sombras, Eduardo. Lenita, ela não é quem você pensa que é. O peso da revelação dela pairou no ar, como um relâmpago em dia ensolarado. Eduardo mal podia acreditar. O quê? Como assim? A confusão retornou a Lenita, que estava ali a poucos passos dele. A dor em seu olhar mudava. Não escute ela, Eduardo. Isso é uma mentira. Lenita gritou, mas a adamante presença de Maria deixava claro que havia mais em jogo. Você não é a única que tem segredos, Maria falou, e o pânico começou a se espalhar na multidão. Vocês não fizeram ideia do que se passava. Lenita estava envolvida em algo muito maior. Ela foi a responsável por me deixar assim. As palavras de Maria despedaçaram a confiança que Eduardo tinha. Como assim um movimento de socorro agora se tornava um campo de batalhas? Ele balançou a cabeça, confuso. Mas então, enquanto observava sua antiga empregada, uma parte de seu passado voltou à tona. Lembrou-se das conversas furtivas entre ela e Lenita, o riso abafado que ouvia quando passava pela cozinha. Maria, o que você está dizendo? Eduardo perguntou, a voz trêmula. O calor do incêndio agora se tornava insignificante diante da chama da verdade. Ela usou você, o seu poder, o seu dinheiro para jogar todos nós uns contra os outros. O desespero nas palavras de Maria desenhou imagens vívidas na mente de Eduardo. Um ciclo de traição e ele, o herói tragicamente enganado. Uma onda de horror o invadiu. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés.
E mais horrível ainda, no fundo de sua mente, um pensamento começava a se formar: e se Lenita fosse quem realmente a nova identidade indicava? A multidão agora estava em alvoroço, discussões acaloradas se espalhavam entre os presentes. Eduardo olhou para Lenita, e outra ideia lhe ocorreu: e se Maria estivesse certa? A cada piscar de olhos, o que antes parecia simples agora era um labirinto de mentiras. O que estava acontecendo? Lenita, percebendo a dúvida em seu olhar, deu um passo à frente, os dedos crispando em suas palmas. Eduardo, por favor, não acredite neles. Eu sempre estive aqui por você. O desespero em sua voz era palpável. O incêndio rugia, as chamas dançavam e enquanto a verdade se retorcia nas torres de fumaça, Eduardo se viu em um impasse. Ele deveria acreditar na mulher que amou por anos ou na que parecia trazer uma verdade profunda, mas devastadora. Diante do caos e da dor, o que era real, afinal? A fumaça subia ao céu, obscura e cheia de fumaça. E naquele momento, tudo o que Eduardo conhecia poderia estar prestes a desmoronar. Enquanto as chamas cresciam e a multidão se espalhava em pânico, Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ele olhou para Lenita, seus olhos cheios de uma mistura de dor e descoberta. A vida se desenrolava à sua volta como um filme em câmera lenta. O calor do fogo e o cheiro de fumaça tornavam tudo surreal. Então, de repente, um grito cortou o ar. Ela está ali, a mulher desaparecida. Eduardo virou-se rapidamente. O choque paralisou a multidão e os olhos se voltaram para uma mulher que surgira das sombras. Seu vestido ensanguentado e as marcas de mão em seu pescoço deixavam claro que ela havia passado por um terrível sofrimento. Contudo, o que mais chocou a todos foi o seu rosto horrivelmente familiar. Era Maria, a antiga empregada de Eduardo, a mulher que ele sempre tratou com desdém, mas que agora parecia ser a chave de todo o mistério. Suas mãos tremiam e ela gesticulava freneticamente. Eduardo, você precisa ouvir a mais do que pensa. Você não sabe a verdade? As palavras dela eram um sopro de vida em meio ao caos. No fundo, algo despertou na memória de Eduardo, algo que ele havia esquecido, sufocado sob o peso de suas ações. Olhar para ela era como olhar em um espelho distorcido. A multidão, surda aos gritos de Lenita, começou a murmurar. O que ela quer dizer? Alguém na multidão questionou, apertando-se contra a cerca. Mas Eduardo estava absorto. Ele não conseguia tirar os olhos de Maria. Seu instinto de proteção falou mais alto. Maria, o que aconteceu? Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas. A verdade está escondida nas sombras, Eduardo. Lenita, ela não é quem você pensa que é. O peso da revelação dela pairou no ar, como um relâmpago em dia ensolarado. Eduardo mal podia acreditar. O quê? Como assim? A confusão retornou a Lenita, que estava ali a poucos passos dele. A dor em seu olhar mudava. Não escute ela, Eduardo. Isso é uma mentira. Lenita gritou, mas a adamante presença de Maria deixava claro que havia mais em jogo. Você não é a única que tem segredos, Maria falou, e o pânico começou a se espalhar na multidão. Vocês não fizeram ideia do que se passava. Lenita estava envolvida em algo muito maior. Ela foi a responsável por me deixar assim. As palavras de Maria despedaçaram a confiança que Eduardo tinha. Como assim, um movimento de socorro agora se tornava um campo de batalhas? Ele balançou a cabeça, confuso. Mas então, enquanto observava sua antiga empregada, uma parte de seu passado voltou à tona. Lembrou-se das conversas furtivas entre ela e Lenita. O riso abafado que ouvia quando passava pela cozinha. Maria, o que você está dizendo? Eduardo perguntou, a voz trêmula. O calor do incêndio agora se tornava insignificante diante da chama da verdade. Ela usou você. O seu poder, o seu dinheiro, para jogar todos nós uns contra os outros. O desespero nas palavras de Maria desenhou imagens vívidas na mente de Eduardo. Um ciclo de traição e ele, o herói tragicamente enganado. Uma onda de horror o invadiu. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. E mais horrível ainda, no fundo de sua mente, um pensamento começava a se formar. E se Lenita fosse quem realmente a nova identidade indicava? A multidão agora estava em alvoroço, discussões acaloradas se espalhavam entre os presentes. Eduardo olhou para Lenita, e outra ideia lhe ocorreu: e se Maria estivesse certa? A cada piscar de olhos, o que antes parecia simples agora era um labirinto de mentiras. O que estava acontecendo? Lenita, percebendo a dúvida em seu olhar, deu um passo à frente, os dedos crispando em suas palmas. Eduardo, por favor, não acredite neles. Eu sempre estive aqui por você. O desespero em sua voz era palpável. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Do meio da fumaça, uma figura encapuzada emergiu, trazendo uma presença sombria. Era uma mulher com os olhos brilhando sob o capuz. Basta! Ela gritou com uma voz que cortou através do caos. Ela estendeu a mão e, antes que alguém pudesse reagir, um brilho intenso surgiu, envolvendo Lenita. Eduardo ficou paralisado. O tempo pareceu parar.
Quando a luz dissipou, todos se calaram assistindo estupefatos. Lenita estava diferente. Em vez da mulher que ele conhecia, havia uma estranha, com uma aura de poder que fazia o chão tremer sob seus pés. Você se esqueceu de mim, Eduardo? A mulher disse e a voz era um eco distante de algo que ele conhecia. Lentamente o capuz caiu, revelando um rosto familiar e distante. Era Clara. Sua irmã, que presumira estar morta anos atrás. Eduardo sentiu o gelo correr por suas veias. Clara, ele sussurrou ainda em choque. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso de triunfo. Testei cada um de vocês aqui, manipulando todos para que se confrontassem. Vocês nunca perceberam, não é mesmo, a verdadeira marionetista desse jogo? A revelação a atingiu como um raio. Ninguém mais parecia respirar. A multidão começou a murmurar, o pânico misturado ao espanto. Eduardo sentiu o terra sob seus pés balançar. Todos os segredos, todas as mentiras, agora expostas sob a luz daquela revelação devastadora. O que isso significava para ele, Lenita? O que Clara realmente queria? Ele não tinha respostas. A noite, que começou com uma festa, agora era um campo de batalha cheio de segredos, traições e uma verdade que mudaria tudo. E enquanto o incêndio rugia ao fundo, Eduardo se viu no meio de uma tempestade que ninguém poderia prever. A decisão que tomara agora poderia ser a mais importante de sua vida, mas e se ele não tivesse tempo? Enquanto a cena se desenrolava, um murmúrio percorreu a multidão. Clara! O nome ecoou como um grito no silêncio. Eduardo estava paralisado, olhos fixos na figura que há muito ele acreditava estar morta. Seu coração disparava enquanto as chamas dançavam ao fundo, a fumaça subindo como uma cortina em um teatro de horrores. O rosto que se desenhava diante dele, outrora uma memória distante, agora trazia consigo um peso esmagador. Ela se aproximou lentamente, seu olhar penetrante e cheio de segredos. Você me abandonou, Eduardo, assim como fez com Lenita. As palavras saíam como facas afiadas, cada sílaba pregada em seu peito. Nada do que você fez foi em vão. Todos nós estamos conectados por fios que você nem imagina. Eduardo olhou para Lenita, que parecia perdida, quase invisível ao lado dele. Mas o que você quer dizer? A incompreensão dele misturava-se ao horror da situação. O que mais ele não sabia, o calor do incêndio parecia insignificante em comparação ao fogo que agora queimava dentro dele. O que Clara queria. Porque agora, em uma noite tão amaldiçoada, Maria, ainda atordoada, olhou para a irmã de Eduardo. Isso é uma loucura. Clara, você não pode fazer isso. Mas Clara simplesmente sorriu, um sorriso que podia iluminar o céu ou queimar tudo ao redor. Ah, querida Maria, você não entende. Este é o jogo que eu criei para você, para todos vocês. Tempo demais sabendo a verdade que todos conseguiram esconder. A multidão começou a se agitar, as vozes se sobrepondo em um burburinho crescente. O que ela está dizendo? Quem é essa mulher? Perguntas voavam pelo ar como flechas. Eduardo podia sentir o chão tremer sob seus pés. Ele estava no meio de um furacão que ameaçava arrastá-lo com tudo e todos. Então, em um movimento rápido, Clara levantou as mãos. Chega de mentiras, é hora de revelar quem realmente faz parte dessa história. E, para o choque de todos, ela começou a recitar nomes e verdades. A mulher que você amou, Eduardo, não é quem você pensa que é. Lenita não é só uma vítima, ela está envolvida em tudo isso, o que estava acontecendo. A sala girava, a fumaça embaçava a mente. Eduardo olhou novamente para Lenita, mas agora tudo parecia diferente. Ela não era apenas a mulher que ele amava. Talvez ela fosse parte do labirinto de mentiras que Clara afirmou existir. Não acredite nela, Eduardo, Lenita gritou, seu desespero ecoando nos ouvidos de todos. Mas, ao mesmo tempo, suas palavras começavam a parecer cada vez mais fracas, como se a verdade estivesse prestes a desmoronar sobre eles como as labaredas que se alçavam da edificação em chamas. Enquanto os segredos começavam a se desdobrar, uma nova figura emergiu das sombras, alguém que Eduardo nunca esperaria ver. Era o pai, ele apareceu de repente, seu rosto marcado pela dor e pelo remorso. Eduardo, não acredite no que Clara está dizendo, você não sabe o que realmente aconteceu naquela noite. O pai de Eduardo estava ali e suas palavras tiveram o impacto de uma explosão. O efeito foi instantâneo, como se um raio tivesse atravessado a multidão. Pai, a voz de Eduardo tremia. As revelações não paravam. Agora, entre a fumaça e o fogo, todos pareciam estar conectados de maneira insana. O que mais ele ignorava, seu coração estava dividido entre o amor e a traição, entre o desejo de descobrir a verdade e o medo do que essa verdade poderia conter. Eu nunca quis que isso acontecesse. O pai gritou, mas a multidão não parava de murmurar. Eduardo sentia cada pedaço da sua vida desmoronar. O que estava em jogo? Uma teia de segredos que se desenrolava diante dos seus olhos e que parecia ir além da mera traição entre ele e Lenita. Você precisa saber a verdade, Eduardo.
Clara insistiu, mas a fumaça já cobria seu rosto. O incêndio rugia atrás deles e a multidão começava a mover-se como se sentisse o calor das palavras não ditas. Eduardo olhou para Lenita novamente, e a expressão dela estava mista com confusão e um desespero tão profundo que ele quase podia sentir. Ele não tinha mais certeza de nada. Você está prestes a descobrir algo que vai mudar tudo, Clara sussurrou, enquanto o mundo ao redor parecia se agitar em direção a um clímax insuportável. O que poderia ser tão devastador que até o fogo parecia insignificante ao lado, Eduardo sentiu a batida do coração acelerar. Havia uma última peça nesse quebra-cabeça tortuoso que ele precisava achar. À medida que as chamas iluminavam a noite, ele sabia que a primeira escolha estava prestes a acontecer. Naquele instante, o futuro de todos dependeria da decisão que ele faria. E que todos, inclusive ele, poderiam não sobreviver para ver o que viria a seguir enquanto a cena se desenrolava. Um murmúrio percorreu a multidão. Clara, o nome ecoou como um grito no silêncio. Eduardo estava paralisado, olhos fixos na figura que há muito ele acreditava estar morta. Seu coração disparava enquanto as chamas dançavam ao fundo, a fumaça subindo como uma cortina em um teatro de horrores. O rosto que se desenhava diante dele, outrora uma memória distante, agora trazia consigo um peso esmagador. Ela se aproximou lentamente, seu olhar penetrante e cheio de segredos. Você me abandonou, Eduardo, assim como fez com Lenita. As palavras saíam como facas afiadas, cada sílaba pregada em seu peito. Nada do que você fez foi em vão. Todos nós estamos conectados por fios que você nem imagina. Eduardo olhou para Lenita, que parecia perdida, quase invisível ao lado dele. Mas o que você quer dizer? A incompreensão dele misturava-se ao horror da situação. O calor do incêndio parecia insignificante em comparação ao fogo que agora queimava dentro dele. O que Clara queria, porque agora, em uma noite tão amaldiçoada? Maria, ainda atordoada, olhou para a irmã de Eduardo. Isso é uma loucura. Clara, você não pode fazer isso. Mas Clara simplesmente sorriu, um sorriso que podia iluminar o céu ou queimar tudo ao redor. Ah, querida Maria, você não entende. Este é o jogo que eu criei para você e para todos vocês. Tempo demais sabendo a verdade que todos conseguiram esconder. A multidão começou a se agitar, as vozes se sobrepondo em um burburinho crescente. O que ela está dizendo? Quem é essa mulher? Perguntas voavam pelo ar como flechas. Eduardo podia sentir o chão tremer sob seus pés. Ele estava no meio de um furacão que ameaçava arrastá-lo com tudo e todos. Então, em um movimento rápido, Clara levantou as mãos. Chega de mentiras, é hora de revelar quem realmente faz parte dessa história. E, para o choque de todos, ela começou a recitar nomes e verdades. A mulher que você amou, Eduardo, não é quem você pensa que é. Lenita não é só uma vítima, ela está envolvida em tudo isso, o que estava acontecendo. A sala girava, a fumaça embaçava a mente. Eduardo olhou novamente para Lenita, mas agora tudo parecia diferente. Ela não era apenas a mulher que ele amava. Talvez ela fosse parte do labirinto de mentiras que Clara afirmou existir. Não acredite nela, Eduardo, Lenita gritou, seu desespero ecoando nos ouvidos de todos. Mas, ao mesmo tempo, suas palavras começavam a parecer cada vez mais fracas, como se a verdade estivesse prestes a desmoronar sobre eles como as labaredas que se alçavam da edificação em chamas. Enquanto os segredos começavam a se desdobrar, uma nova figura emergiu das sombras, alguém que Eduardo nunca esperaria ver. Era o avô. Ele apareceu de repente, seu rosto marcado pela dor e pelo remorso. Eduardo, não acredite no que Clara está dizendo, você não sabe o que realmente aconteceu naquela noite. O avô de Eduardo estava ali e suas palavras tiveram o impacto de uma explosão. O efeito foi instantâneo, como se um raio tivesse atravessado a multidão. Vovô, a voz de Eduardo tremia, as revelações não paravam. Agora, entre a fumaça e o fogo, todos pareciam estar conectados de maneira insana. O que mais ele ignorava? Seu coração estava dividido entre o amor e a traição, entre o desejo de descobrir a verdade e o medo do que essa verdade poderia conter. Eu nunca quis que isso acontecesse. O avô gritou, mas a multidão não parava de murmurar. Eduardo sentia cada pedaço da sua vida desmoronar. O que estava em jogo? Uma teia de segredos que se desenrolava diante dos seus olhos e que parecia ir além da mera traição entre ele e Lenita. Você precisa saber a verdade, Eduardo. Clara insistiu, mas a fumaça já cobria seu rosto. O incêndio rugia atrás deles, e a multidão começava a mover-se como se sentisse o calor das palavras não ditas. Eduardo olhou para Lenita novamente, e a expressão dela estava mista com confusão e um desespero tão profundo que ele quase podia sentir. Ele não tinha mais certeza de nada. De repente, um grito cortou o ar, quase ensurdecedor. Cuidado! Uma tampa de metal soltou-se de uma explosão repentina que estourou em uma parte do prédio em chamas.
A multidão se dispersou em pânico, mas Eduardo ficou paralisado. Clara jogou-se na frente dele, protegendo do que parecia ser uma chuva de estilhaços. Quando a fumaça e os fragmentos se assentaram, uma visão se formou. Clara não estava mais de pé. Ela havia caído, um olhar confuso e dolorido em seu rosto. O que havia acontecido? Você ajudou a prender Eduardo em uma rede de mentiras e agora algo a tinha ferido gravemente. Eduardo se viu diante de um novo dilema, pois, além da destruição ao seu redor, outra verdade estava prestes a ser revelada. Naquele momento, a pergunta pairava no ar. Quem realmente era Clara e o que ela havia escondido? Enquanto a fumaça se espalhava ao redor, Eduardo caiu de joelhos, impotente diante da cena. Clara jazia no chão, o olhar perdido entre o caos e o desespero. O impacto da explosão ainda reverberava nos corpos da multidão, que se movia freneticamente em busca de segurança. O calor das chamas e os gritos ao longe pareciam ter se distorcido em algum tipo de pesadelo. Clara! A voz de Eduardo ecoou, mas foi ofuscada por um grito que rasgou o silêncio. Ela está viva! Os olhos de todos se voltaram para Maria, que, apanhando coragem, correu em direção à irmã de Eduardo. A multidão se dividiu, mas a confusão não diminuía. As pessoas tateavam entre o pânico e a incredulidade. Eduardo tentou se aproximar de Clara, mas uma multidão de rostos aterrorizados bloqueava o caminho. Ele queria empurrar todos, gritar, chorar. Clara, você está bem? Mas o eco de suas palavras se afogava na gritaria e sua própria voz soava como um sussurro impotente. A irmã de Eduardo remexia no chão, buscando se levantar. Mas antes que pudesse se mover, algo mudou. O olhar de Clara encontrou o de Eduardo, e com um fôlego ofegante ela lançou uma revelação devastadora. Você nunca soube da verdade. Isso não é sobre mim nem sobre você. É sobre todos nós. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Do que você está falando? Uma angústia profunda começou a tomar conta dele. Ele não entendia o que ela queria dizer com aquilo, mas o brilho de Clara parecia quase místico, como se suas palavras tivessem um peso que se movia entre eles. Levanta! Gritou Maria, tentando ajudar Clara. Mas já era tarde. Um estalo ecoou e o chão sob eles começou a tremer. A edificação em chamas parecia ter vida própria e uma nova onda de pânico tomou conta da multidão. Saia da frente! Alguém gritou e as pessoas começaram a correr, mas era tudo um borrão. Fumaça e gritos cercavam Eduardo, tornando tudo confuso. E foi nesse caos que Eduardo ouviu uma voz familiar, mais distante. Era a voz do pai, que cortou o ar como uma faca. Eduardo, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O homem se abriu caminho entre a gente, pálido e trêmulo. Os rostos conhecidos se misturavam e a urgência crescia. Pai. Eduardo não sabia se estava pronto para ouvir. O homem olhou para Clara e depois para o filho, com uma dor estampada no rosto. Clara não é quem você pensa que é. Um erro que todos pagamos. As palavras do pai soaram como um balde de água fria. Eduardo olhou para a irmã e o coração dele começou a acelerar. Do que você está falando, pai? O que Clara fez? As revelações estavam se acumulando como trovoadas prestes a explodir. Você se lembra da noite da tragédia? O pai hesitou. Clara não morreu. Ela nunca esteve fora do jogo. Há anos ela está manipulando tudo. Aquela noite não foi apenas um acidente, foi um plano. Cada palavra era uma punhalada, cada frase uma ferida aberta. Um grito ecoou da multidão. Olhem. E quando Edward se virou, as chamas atrás dele se aproximaram, como um muro de fogo se erguendo descontroladamente. A praça agora parecia um campo de batalha. Ele sentiu que a verdade estava se desdobrando diante dele e que tudo o que conhecia poderia estar desmoronando. Clara! Ele se lançou em sua direção, o desespero pulsando em suas veias. Mas antes que pudesse atingir o chão e agarrá-la, um clarão luminoso disparou do meio da destruição. Uma explosão de luz e calor fez com que todos na praça se virassem e Eduardo ficou cego momentaneamente. Enquanto tentava se ajustar, a fumaça começou a se dissipar, revelando uma nova cena. Quando a visão retornou, ele ficou sem palavras. Clara estava de pé, em pé no meio das chamas, com uma expressão serena. Seus olhos brilhavam de uma forma quase sobrenatural. Você não entende, Eduardo. Eu sou mais do que isso. O poder que eu tenho é o que sempre esteve na nossa família. O chão tremeu mais uma vez e a revelação de Clara transformou tudo. Uma onda de emoções invadiu Eduardo, um misto de medo e fascínio. Clara, o que você fez? Ele não sabia se estava preparado para a verdade que ela guardava. Construa a vida que você deseja ou viva na mentira que eu criei. Sua voz era uma sentença, uma convocação. E era tudo tão chocante que Eduardo sentiu o chão, mais uma vez, sob seus pés balançar. O que ela queria dizer? O que mais estava escondido naquela família? O silêncio era opressor até que um trovão rugiu lá fora e as chamas começaram a avançar novamente. Eduardo, perplexo, se viu em uma encruzilhada. Confrontar a verdade ou se esconder na neblina da mentira.
O passado, o futuro e a realidade pulsavam em um ciclo sem fim. E agora sua vida estava na linha. O que ele decidiria? Enquanto a fumaça se espalhava ao redor, Eduardo caiu de joelhos, impotente diante da cena. Clara jazia no chão, o olhar perdido entre o caos e o desespero. O impacto da explosão ainda reverberava nos corpos da multidão, que se movia freneticamente em busca de segurança. O calor das chamas e os gritos ao longe pareciam ter se distorcido em algum tipo de pesadelo. Clara, a voz de Eduardo ecoou, mas foi ofuscada por um grito que rasgou o silêncio. Ela está viva. Os olhos de todos se voltaram para Maria, que, apanhando coragem, correu em direção à irmã de Eduardo. A multidão se dividiu, mas a confusão não diminuía. As pessoas tateavam entre o pânico e a incredulidade. Eduardo tentou se aproximar de Clara, mas uma multidão de rostos aterrorizados bloqueava o caminho. Ele queria empurrar todos, gritar, chorar. Clara, você está bem, mas o eco de suas palavras se afogava na gritaria e sua própria voz soava como um sussurro impotente. A irmã de Eduardo remexia no chão, buscando se levantar. Mas antes que pudesse se mover, algo mudou. O olhar de Clara encontrou o de Eduardo e, com um fôlego ofegante, ela lançou uma revelação devastadora. Você nunca soube da verdade. Isso não é sobre mim nem sobre você. É sobre todos nós. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Do que você está falando, uma angústia profunda começou a tomar conta dele. Ele não entendia o que ela queria dizer com aquilo, mas o brilho de Clara parecia quase místico, como se suas palavras tivessem um peso que se movia entre eles. Levanta! Gritou Maria, tentando ajudar Clara. Mas já era tarde. Um estalo ecoou e o chão sob eles começou a tremer. A edificação em chamas parecia ter vida própria e uma nova onda de pânico tomou conta da multidão. Saia da frente! Alguém gritou e as pessoas começaram a correr, mas era tudo um borrão. Fumaça e gritos cercavam Eduardo, tornando tudo confuso. E foi nesse caos que Eduardo ouviu uma voz familiar, mas distante. Era a voz do pai, que cortou o ar como uma faca. Eduardo, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O homem se abriu caminho entre a gente, pálido e trêmulo. Os rostos conhecidos se misturavam e a urgência crescia. Pai, Eduardo não sabia se estava pronto para ouvir. O homem olhou para Clara e depois para o filho, com uma dor estampada no rosto. Clara não é quem você pensa que é. Um erro que todos pagamos. As palavras do pai soaram como um balde de água fria. Eduardo olhou para a irmã e o coração dele começou a acelerar. Do que você está falando? As revelações estavam se acumulando como trovoadas prestes a explodir. Você se lembra da noite da tragédia? O pai hesitou. Clara não morreu. Ela nunca esteve fora do jogo. Há anos ela está manipulando tudo. Aquela noite não foi apenas um acidente, foi um plano. Cada palavra era uma punhalada, cada frase uma ferida aberta. Um grito ecoou da multidão. Olhem! E quando Eduardo se virou, as chamas atrás dele se aproximaram, como um muro de fogo se erguendo descontroladamente. A praça agora parecia um campo de batalha com muita tensão. Ele sentiu que a verdade estava se desdobrando diante dele e que tudo o que conhecia poderia estar desmoronando. Clara. Ele se lançou em sua direção, o desespero pulsando em suas veias. Mas antes que pudesse atingir o chão e agarrá-la, um clarão luminoso disparou do meio da destruição. Uma explosão de luz e calor fez com que todos na praça se virassem e Eduardo ficou cego momentaneamente. Quando tentava se ajustar, a fumaça começou a se dissipar, revelando uma nova cena. Quando a visão retornou, Eduardo ficou sem palavras. Clara estava de pé, em pé no meio das chamas, com uma expressão serena. Seus olhos brilhavam de uma forma quase sobrenatural. Você não entende, Eduardo. Eu sou mais do que isso. O poder que eu tenho é o que sempre esteve na nossa família. O chão tremeu mais uma vez e a revelação de Clara transformou tudo. Uma onda de emoções invadiu Eduardo, um misto de medo e fascínio. Clara, o que você fez? Ele não sabia se estava preparado para a verdade que ela guardava. Construa a vida que você deseja ou viva na mentira que eu criei. Sua voz era uma sentença, uma convocação. E era tudo tão chocante que Eduardo sentiu o chão, mais uma vez, sob seus pés balançar. O que ela queria dizer? O que mais estava escondido naquela família? O silêncio era opressor, até que um trovão rugiu lá fora e as chamas começaram a avançar novamente. Eduardo, perplexo, se viu em uma encruzilhada. Confrontar a verdade ou se esconder na neblina da mentira. O passado, o futuro e a realidade pulsavam em um ciclo sem fim. E agora sua vida estava na linha. O que ele decidiria? E justo quando tudo parecia estar em calma, um novo estrondo ecoou do fundo da multidão. Um discurso fervoroso de alguém jogou a última pedra em um quebra-cabeça. Eu sou filha de Clara e Eduardo. Não podem esconder a verdade para sempre. O choque percorreu o ar como uma onda e Eduardo sentiu seu coração parar. Filha.
Como assim ninguém sabia de nada? A revelação catártica invadiu o ambiente, como se todas as mentiras finalmente se juntassem para criar um caos ainda maior. Algo nele se quebrara. Como é possível? A multidão agora se aglomerava, olhares de confusão e incredulidade se misturavam. O mundo de Eduardo estava desmoronando, e aquela filha, em meio a todos aqueles segredos, era o último mistério que ele nunca imaginou que enfrentaria. A partir daquele instante, uma nova batalha começaria, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, não poderia mais ser ignorada. A revelação catártica invadiu o ambiente, como se todas as mentiras finalmente se juntassem para criar um caos ainda maior. Algo dentro de Eduardo se quebrou. Como é possível? A multidão agora se aglomerava, com expressões de confusão e incredulidade. O coração de Eduardo batia forte, a adrenalina pulsava em suas veias. Ele estava preso em um labirinto de segredos. E nesse momento, uma nova figura surgiu do fundo da multidão. Era o avô velho e cansado, mas com uma determinação absurda nos olhos. "Eduardo!" gritou ele, atravessando o pânico que se formava ao seu redor. A multidão se afastou, aqueles olhos pareciam buscar a verdade enquanto qualquer sussurro morria nas bocas dos que assistiam. "Não pode ser, vovô!" As palavras saíram hesitantes da boca de Eduardo. Como poderia haver mais ainda? Ela não é sua filha. O avô parou na frente de Eduardo, os olhos fixos nele. "Na verdade, você nunca soube a verdade." E a tensão explodiu. O avô puxou Eduardo para mais perto, obrigando-o a ouvir. "Clara é uma ilusão, uma arma planejada para nos manipular. Eu a criei, para proteger você, para que não passasse pelo que eu passei." Eduardo ficou parado, como se um raio tivesse atingido sua mente. A mente dele girava e as palavras do avô pareciam ecoar entre as chamas. "Você não pode estar falando sério!" Eduardo gritou, atordoado. Clara, a irmã que acreditava conhecer, agora revelava uma verdade medonha. Lenita e Maria, em choque, trocaram olhares, a preocupação delas crescendo em instantes. Enquanto isso, Clara, ainda no chão, começava a se contorcer. O olhar dela mudava, a expressão confusa se transformava em uma fúria transbordante. "Você não pode me parar, não eu. Sou mais que você imagina." Era como se um fogo tenebroso a estivesse consumindo. Eduardo sentia o coração disparar, que jogada cruel era essa? E nesse momento, a fumaça se agitou ao redor deles, como se a própria matéria do espaço estivesse reagindo à pressão emocional. Um clarão iluminou o ar e um grito cortante ecoou: "Somos todos filhos deste jogo." Era Maria quebrando o silêncio com a força de uma tempestade. Seu rosto estava pálido e os olhos brilhavam em uma alvorada de percepção. "Nenhum de nós escapa das consequências." A multidão se aproximava, ciente de que algo monumental estava se desenrolando ali. Todos são parte dessa teia, a culpa e o sofrimento nos conectam. A força nas palavras de Maria fez o ar vibrar. Eduardo sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Era como um castelo de cartas sendo derrubado. Tudo que ele pensava que sabia estava em ruínas. A tensão era palpável. Eduardo olhou para Clara e o caos ao redor fendeu em dois. Então Clara, acuada, ergueu a mão. "Vovô, você me traiu, eu não sou o que você pensa." As chamas agora dançavam na escuridão, como se estivessem reagindo à verdade revelada. O avô olhou para Eduardo, então para Clara, e sua face mostrou uma tristeza profunda. "Você tinha que entender, Clara. Isso nunca foi sobre você, mas sobre proteger a família," ele disse, a voz embargada, como se cada palavra fosse uma adaga. Eduardo não conseguia processar, ele queria gritar, queria correr, mas o que ele sentia? Medo. Amor, raiva, a fumaça subia cada vez mais e as labaredas pareciam dançar ao ritmo da tensão. E então algo inesperado aconteceu. Um estrondo irrompeu do prédio em chamas, uma parte desabou, a construção cedendo sob o peso do segredo. O chão tremeu e a multidão gritou, correndo em pânico, se afastando do desastre iminente. "Eduardo, fuja!" A voz de Lenita cortou o caos, e enquanto todos corriam, Clara olhou profundamente nos olhos de Eduardo. "Não se esqueça da nossa conexão, a escolha está em suas mãos." Então, algo dentro dela se quebrou, uma onda de dor e amor cruzou seu rosto. Ela estava prestes a fazer algo impensável, uma decisão que mudaria tudo. "Clara, não!" Eduardo gritou, mas já era tarde demais. Ela se lançou de volta em direção ao fogo em um ato que ninguém esperava. E com isso tudo se transformou em um turbilhão de emoções, chamas e mistério. O chão sob os pés de Eduardo tremeu novamente, um grito de dor ecoou, e ele percebeu que tudo estava prestes a mudar para sempre. A verdade e o amor se tornaram indissociáveis, enquanto um novo dilema pulsava dentro dele. Ele estava prestes a escolher, mas o quê? Por quem? A vida dele nunca mais seria a mesma e nem a de ninguém. O que viria a seguir era um enigma maior do que podiam suportar. Clara estava deitada no chão, o olhar perdido enquanto as chamas dançavam ao fundo. A multidão em pânico se espalhava, mas Eduardo não conseguia tirar os olhos dela. "Clara."
Ele gritou, sua voz desesperada cortando o caos. Então uma onda de revelação percorreu o ar. Você nunca soube da verdade, Eduardo, Clara disse, e suas palavras pareciam ecoar a verdade que estava prestes a ser revelada. O avô estava perto, olhando com uma mistura de tristeza e determinação. Clara não é só sua irmã. Ela é uma parte de um plano que envolve todos nós, um plano que precisa ser desfeito. Os olhos de Clara brilharam de fervor. Não. Eu sou mais do que isso. Eu sou o que você não consegue ver. O chão tremeu e a tensão aumentou. A fumaça envolvia tudo, como se o próprio ar estivesse se unindo ao desespero que dominava a cena. Quando os olhos de Clara se encontraram com os de Eduardo, uma conexão intensa surgiu. Não se deixe enganar, isto é mais do que as mentiras. É sobre a família tudo que nós somos. O fogo atrás dela iluminava seu rosto e Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele foi até Clara, ignorando o perigo ao redor. É hora de acabar com tudo isso, precisamos enfrentar juntos. E enquanto o avô gritava ordens para evacuar, uma nova onda de coragem se formou entre eles. Clara ergueu a cabeça. Eduardo, você se lembra de quando éramos crianças? Sentados embaixo da árvore, sonhando com tudo que poderia ser? Sim, lembro, ele respondeu, sua voz firme agora. Mas este sonho não é sobre mentiras. É sobre sinceridade, por mais doloroso que seja. Enquanto o fogo começava a conquistar mais espaço, algo dentro de Eduardo mudou. Ele olhou para a multidão, para Maria Lenita, todos os rostos conhecidos. Repentinamente, uma ideia lampejou em sua mente. É o cirílico K, cirílico O, cirílico N, cirílico F, cirílico E, cirílico R, cirílico M, cirílico A, isso. Vamos criar um novo começo, mas precisamos da verdade. Clara, ainda de pé, começou a sorrir, uma alegria inesperada brotando em meio ao desespero. A verdade vai nos libertar. A verdade sempre foi a resposta. Então, em um último esforço, Clara olhou nos olhos de Eduardo. Você vai decidir por nós dois. Esta é a sua chance de mudar tudo. E como se o universo estivesse respondendo à sua determinação, uma explosão de luz envolveu a cena. O mundo ao redor deles começou a se desvanecer, as chamas se tornaram sombras. Eduardo sentiu seu coração disparar. É a hora! Ele segurou Clara pelas mãos e juntos correram em direção à saída, enquanto os gritos se transformavam em murmúrios de esperança. Quando cruzaram para fora, uma onda de ar fresco os envolveu. A clareza surgia entre a fumaça e, ao longe, o dia começava a despontar. O sol refletia diretamente em seus rostos, como um sinal de novos começos. A multidão ainda estava confusa, mas agora havia um brilho de compreensão no ar. Todos estavam prontos para enfrentar a verdade e reconstruir a vida que tinham perdido. Maria se aproximou, lágrimas nos olhos. Nunca pensei que veria isso. O poder da verdade realmente muda tudo. Lenita, um pouco mais distante, observava com um misto de esperança e dor. Eduardo se virou para ela. Podemos fazer isso, todos juntos. Não é só minha decisão. Olhares se encontraram, promessas silenciosas foram feitas, e enquanto as chamas se apagavam ao fundo, uma nova jornada começava. Então, assim, os destinos estavam cruzados em direção a um futuro incerto, mas com um coração, uma nova luz. E quem sabe o que viria a seguir? O não saber também trazia sua própria forma de esperança. Afinal, a verdade nunca tinha sido tão poderosa. Mas antes de nos despedirmos, uma coisa é clara. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal.